Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 4/9, aula de língua portuguesa, correção das atividades sobre classes gramaticais, continuação da nossa última aula. Na aula de ontem, nós fizemos uma revisão sobre substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. Paramos nessa última classe gramatical, os pronomes. Então, nós vimos 4 classes gramaticais, ainda faltam 6. Hoje, nós iremos iniciar pelos verbos. Verbos são palavras que expressam ações, estados e fenômenos da natureza. Podem sofrer flexão de número, pessoa, tempo e modo. Basicamente, o que a gente precisa entender é que o verbo é a palavra, vamos dizer assim, que dentro de uma oração carrega toda a ação, toda a continuidade, toda a ideia da oração. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, fogo, apenas isso, vocês conseguem entender a informação, né? Eu abro a porta da sala onde vocês estão e grito, fogo, vocês entendem que eu estou dizendo que alguma coisa está pegando fogo. Porém, o que vocês precisam fazer até entender isso aí, mesmo que vai ser rápido, é compreender que a palavra fogo indica perigo e que, portanto, vocês precisam se levantar e sair correndo porque algo está pegando fogo. Então, há toda uma leitura e há toda uma interpretação de elementos que estão implícitos aí. Mas se eu chegasse e dissesse, corram porque está pegando fogo. Observem que quando eu insiro aí os verbos, né, corram, está, pegando, fica mais rápido ainda para vocês entenderem. Eu já passei a informação direta. Então, eu posso até utilizar frases sem verbos como essa, corre, socorro, cuidado, vocês conseguem entender a informação. Entretanto, quando eu tenho um verbo envolvido, quando eu tenho um verbo e a partir dele você tem toda uma organização frasal, é mais rápido o estímulo-resposta, vamos dizer assim, o que eu digo e a resposta que eu tenho da pessoa. Então, os verbos, eles passam a indicar para a gente esse elemento que constitui a ação verbal. Portanto, você deixa de ter só uma frase e passa a ter uma oração. Eu tenho verbos que indicam apenas ação, como Antônio comeu o bolo. Comeu é um verbo de ação. Antônio pulou a cerca. Antônio joga bola. Antônio foi ao mercado. Verbos que indicam estado, condição, são chamados para a gente de verbos de ligação. Por que verbos de ligação? Porque eles indicam a condição do sujeito e funcionam ligando o sujeito a um adjetivo, ou seja, o sujeito, que é o substantivo, ao adjetivo, que é chamado de predicativo. Antônio ficou doente. Antônio é o meu substantivo. Doente é o adjetivo de Antônio. Então, eu tenho o Antônio funcionando como uma espécie de sujeito na análise sintática e doente, uma espécie de predicativo. Portanto, o ficou, que está aí no meio, ele liga o sujeito ou o substantivo ao seu adjetivo. Essa é a ideia do verbo de estado. Antônio está doente, Antônio ficou doente, Antônio continua doente, Antônio permanece doente. São verbos que indicam uma condição aí do substantivo ou do sujeito. E os verbos que indicam fenômenos da natureza são chamados também de verbos impessoais, porque não podem se referir a pessoa nenhuma. Chover, trovejar, relampejar, nevar, são verbos que nós usamos para indicar um fenômeno natural. Quando você quer utilizá-los para se referir a uma pessoa, você diz que o verbo apresenta um sentido metafórico, ou seja, um sentido conotativo. Eu digo, por exemplo, relampejou em excesso ontem. Quem relampeja é o relâmpago. Choveu muito, quem chove é a chuva. Trovejou no sul, quem troveja é o trovão. Nevou no extremo sul, quem neva é a neve. São óbvias, são respostas óbvias. Mas quando eu digo assim, Antônio trovejou um bando de má respostas. Eu usei esse verbo trovejar no sentido conotativo. Metaforicamente, eu disse que tudo aquilo que saiu da boca de Antônio pode ser associado à ideia de um trovão. Então, nesse caso,
eu me apropriei do verbo no sentido metafórico, no sentido conotativo. Portanto, todos os verbos que indicam fenômenos naturais ou fenômenos da natureza são chamados de verbos impessoais. Eu não posso dizer que o Antônio choveu, que o Antônio nevou, porque são respostas óbvias. Quem chove é chuva, quem neva é a neve, e assim sucessivamente. Os verbos indicam para a gente a flexão de número, no singular ou no plural, né? Carla fez um bolo, Carla e Nicolas fizeram o trabalho de casa. Então, o verbo foi para o plural porque mudou a pessoa gramatical. Indicam aí pessoas diferentes, né? Quando nós fazemos a conjugação, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, o verbo sofre essa alteração, essa mudança aí na hora de fazer a conjugação, indicando para a gente a pessoa a que se refere. O tempo, que é o presente, o passado, também conhecido como pretérito, e o futuro. E o modo, que indicam para a gente 3 condições. O modo indicativo, que apenas indica que a ação aconteceu. Carla varreu a casa. O varreu aí é um modo indicativo, indicou que algo foi feito. O modo subjuntivo, que indica uma possibilidade, uma dúvida, quando Carla varrer a casa, se Carla tivesse varrido a casa, assim que Carla varrer a casa. Então, indicam possibilidades, condições, por isso a ideia de subjetivo. E eu tenho também o modo imperativo, que é aquele, isso aí, Gustavo, que indica para a gente uma ordem, um pedido, né? Faça uma boa prova. Faz isso agora, faça isso agora, faz o que eu estou te mandando. Desça já daí, desce daí, menino. Então, nós temos aí verbos que estão indicando para a gente ou uma ordem ou até mesmo fazendo um pedido, né? Por favor, pegue o livro. Faça o favor de descer daí. Também estou pedindo, né? Ou dando uma ordem de forma ali que o verbo fica no modo imperativo. Ok, pessoal? Então, a partir disso aí, a questão 9 era uma questão para analisar o uso dos verbos. Então, nós temos uma tirinha aí do Recruta Zero, que começa assim. Na primeira imagem, nós temos várias pessoas, né, na verdade, 3 pessoas, vamos dizer assim, que funcionam, que demonstram para a gente que são funcionários e que figurativamente, vamos dizer assim, estão funcionando como pessoas que estão cumprindo uma ordem. Na parede tinha o cartaz, pense. Então, elas estão funcionando como funcionários que estão cumprindo aquilo que foi pedido. O sargento, né, o general aqui no caso, desculpa, o general, provavelmente foi o responsável por colocar o cartazinho. No segundo, ele já muda de atitude, ele levanta-se da cadeira, tira o cartaz do pense e coloca haja. E observem que muda toda a estratégia ali, porque nós temos agora personagens mais ativos. E até mesmo a expressão facial do general muda para demonstrar que agora ele precisa que as atitudes das pessoas também mudem, que as pessoas ajam conforme estavam agindo no primeiro. Se no primeiro obedeciam o cartaz, que no segundo também elas possam obedecer o cartaz. Ok? João, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Pergunta e resposta. Oi, tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Bom dia. Bom dia. Então, a primeira pergunta. Por que o general está aborrecido no primeiro quadro? O general ali, ele tá com essa cara de bravo. Eu acho que apesar de todo mundo ali só pensando, só quietinho, cada um no seu canto, sem fazer nada. O cara ali tá com as braços para trás, com o pé em cima da cadeira, outro só tá pensando, outro tá olhando pela janela, e eu acho que foi por isso que ele tá tão bravo. Ok. B. Os verbos pensar e agir estão em que modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? E o que esse modo indica? Bem, esses dois modos, os dois verbos, ambos estão no imperativo, que estão mandando uma ordem, um pedido, quase uma súplica, no caso do age, né? Ok, certinho. O que esse modo indica? Bem, como eu falei, ele está demonstrando ali uma ordem para os demais soldados, né? Soldado, eu não sei qual é o grau deles. Funcionários. Funcionários. Funcionários.
C. Com que intenção você imagina... Com que intenção você imagina que foi colocado o primeiro cartaz? Eu acho que foi para que as pessoas ajam com prudência, antes de fazer as coisas, não Muito bom, com isso aí. só ficar pensando. Ok, você poderia tanto trabalhar com essa ideia, a ideia de seja prudente, né? Pense antes de agir. Ou também a ideia de que esse é um ambiente criativo. Nós gostaríamos que vocês estivessem o tempo todo desenvolvendo novas ideias, né? Pensando, ao invés de só agir. Que esse seja um momento, né? Que esse seja um lugar onde as pessoas possam compartilhar novas ideias. Certinho. O segundo cartaz foi colocado com a mesma intenção que o primeiro? Justifique. Eu botei que não. O segundo cartaz foi posto para as pessoas perceberem que não é para apenas pensar, é para agir. Seria como uma correção do primeiro cartaz. Você estava agoniado, que ninguém fazia nada, só ficava pensando, e botou age ali em cima. A gente poderia também trabalhar com a ideia de que no primeiro cartaz o pense é uma sugestão, né? Enquanto no segundo já é uma ordem. Ordem. Né? Há essa mudança também de intenção aí. Ok. O que o general esperava com a mudança do cartaz? Que as pessoas fossem levantar das cadeiras e começar a agir, né? Que mudasse todo ali o que estava acontecendo. Ok. Pelo visto, porque todo mundo com uma cara de espanto. Que elas parassem só de ficar pensando e passassem agora a agir, né? Que fosse uma mudança de atitude. Ok, João. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Pessoal, então é uma tirinha que trabalha muito mais aí com os textos não verbais, né? Apesar de nós termos aí 2 verbos, mas é interessante a gente observar a postura dos personagens, as expressões faciais. Então, é uma mistura aí, eu diria que é um texto misto, porque você tem tanto textos verbais quanto não verbais. Entretanto, a gente precisa estar atento às expressões corporais, às expressões faciais, às atitudes dos personagens, para que possamos entender, né, o sentido dos 2 verbos utilizados. A tirinha fez uma revisão e trabalhou com a ideia rápida ali do modo verbal, né, que seria perceber, nos levar a compreender se o verbo está no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, ou no imperativo, e mostrar como que o verbo carrega toda a significação do texto, da produção textual, né, do contexto, do momento ali. Se antes era só para pensar e as pessoas estavam agindo dessa forma, que agora elas possam agir. Então, a mudança ali do verbo muda também todo o contexto. Quando eu digo, Carla sentou na cadeira. Carla arrumou a cadeira. Eu estou mudando ali o contexto, eu estou mudando a ação verbal, portanto, eu estou mudando tudo aquilo que está acontecendo ao redor da oração. O fato dela só sentar indica que a frase acabou por ali, mesmo que a ação acabou por ali. Quando ela limpa a cadeira por quê? Porque alguém vai sentar, para que alguém se sente, para que ela mesma se sente, para guardar a cadeira, apenas para que a cadeira fique limpa e o ambiente melhore o aspecto. Então, há toda uma ideia ali que é modificada com a mudança dos verbos também. Ok? Até aqui? Dúvidas? Perguntinhas? Ok. A próxima classe gramatical é uma classe que, na verdade, está ligada ao nome. Ela deveria ter aparecido aqui antes do verbo, porque ela está ligada ao substantivo. Entretanto, a gente considera aqui uma das classes gramaticais mais fáceis e que pode aparecer relacionando-se, dependendo do contexto, tanto com o substantivo quanto com o verbo. Visto que nós estamos indicando quantidade, proporção, ordem, então esses elementos, no caso os numerais, podem funcionar relacionando-se a uma ação verbal, quanto relacionar-se a um substantivo, a um elemento como uma pessoa, um objeto, algo do qual eu quero fazer referência. Então, os numerais, eles podem indicar para a gente a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora, são chamados de numerais cardinais. Eles indicam a sequência ou a posição, né? Primeiro, segundo, terceiro, são chamados os numerais ordinais.
indicam para a gente uma proporção de quantidade, que são os numerais multiplicativos, dobro, triplo. Indicam uma diminuição proporcional, que são chamados números fracionários, como metade, um terço, o dobro. Indicam para a gente ainda, né, designam para a gente ainda um conjunto com seu número exato. Desculpa, quando eu digo, por exemplo, uma dúzia, né, a palavra dúzia indica 12, uma dezena, 10. Então, você tem aí também a designação do conjunto que indica um número exato. O coletivo, por exemplo, né, várias pessoas juntas formam uma multidão. Nesse caso, você não tem um número exato, mas você sabe que é necessário uma quantidade de pessoas. E assim vai embora, uma centena, uma quinzena, indicando 15 dias. A ideia do substantivo é apenas para nos mostrar que a ideia do numeral, perdão, é apenas para nos mostrar que quando utilizado próximo a um substantivo ou próximo a um verbo, eles nos dão uma ideia mais exata, mais precisa, visto que eles trabalham com essa ideia de mostrar a quantidade. Se não for exata, como no caso de uma multidão, ao menos você sabe que uma pessoa só não é uma multidão, que 2, 3 não representam para a gente uma multidão. Então, você tem ideia da quantidade ali que não pode ser considerado multidão. Eu digo, 3 pessoas estão na sala. Eu digo, 1000 pessoas, 120 pessoas já representam para a gente uma multidão. Então, você tem ideia de que só 2, 3, 4 não representam isso aí. Eu posso dizer aí, utilizar, né, o numeral dizendo, por exemplo, 20 cadeiras chegaram. E aí você está relacionando exatamente a ideia da quantidade ao substantivo, como eu posso dizer assim, saíram inúmeras pessoas. Esse inúmeras aí, apesar de estar se referindo à quantidade de pessoas, você está dizendo que o ato de sair foi praticado por mais de uma pessoa. Saíram 10 pessoas. Então, esse 10 aí, ele relaciona-se com a palavra pessoa, que é um substantivo, mas também delimita para você que o ato de sair foi praticado por mais de uma pessoa. Por isso que o numeral, ele está diretamente, vamos dizer assim, mais rapidamente associado ao substantivo. Entretanto, ele também tem uma relação com o verbo. A partir disso, nós temos a questão 10, que trabalha com um cartaz, na verdade é um banner sobre o Dia da Consciência Negra. Pode abrir aí o microfone, Nicolas, é com você. Eu vou só analisar o cartaz, tá? Nós temos um cartaz aqui feito pela CUT, que diz assim, 51% da população no Brasil é negra e a outra metade tem o dobro de oportunidades. Isso tem que mudar. Deixa eu ver se dá para ler o que tem embaixo. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E aí nós temos uma imagem que é representada aí, né, por 2 pessoas de etnias diferentes. Pode ficar à vontade, Nicolas. Tá me ouvindo? Tô sim. Bom dia. Bom dia. Multiplicativo, indique quais numerais são multiplicativos e fracionários. Multiplicativos eu coloquei o dobro, que multiplicativos se tratam de dobro, triplo, quadruplo. Isso aí, certinho. Multiplicativo dobro, que ele usa aqui, né? Tem o dobro de oportunidade, certinho. Fracionários eu coloquei 50%, porque percentual é considerado um número fracionário, e metade também. Ok. Você poderia só usar a expressão metade ou a expressão ali 51%. Certinho. A questão, a letra B é uma questão interessante para ser discutida. Qual a importância dos numerais no texto? Eu coloquei toda porque, serve para explicar detalhadamente que o problema é grande, porque se não houvesse os números, poderia ser um problema qualquer básico, porque os números especificam mais as coisas. Se ao invés de eu dizer, né, se ao invés de eu afirmar que 51% da população do Brasil é negra, eu apenas dissesse, uma parte da população do Brasil é negra, a gente observa que você não sabe a quantidade. Então fica assim, tá, uma parte, mas uma parte de quanto? 1/3? Né? Se é uma parte, 2/3?
E aí, quando você diz 51%, é o que você colocou aí, é mais direto. Nos leva a entender a grandiosidade, né, do problema. Poxa, 51%, mais do que a metade. Ok, pode continuar. Que crítica é feita considerando os numerais apresentados? No caso, a crítica seria de que a diferença das oportunidades são grandes, né? Ok. Demonstra aí, né, pra gente a desigualdade com relação às oportunidades oferecidas. E a partir disso, qual é o objetivo da campanha? Conscientizar o Brasil de acabar com essas desigualdades pela cor de pele. Ok. Conscientizar as pessoas que precisamos acabar com essa desigualdade. Ok, Nicolas, muito obrigada. Pessoal, esse cartaz aqui, né, no caso é um banner, né, fica bem nítido pra gente, demonstra de maneira bem clara como que os numerais influenciam. Como que o uso de numerais em um cartaz, em uma propaganda, influencia diretamente a nossa interpretação. Foi exatamente o que nós havíamos comentado. Quando eu digo assim, chegaram várias pessoas. Mas quando eu digo, nossa, chegaram exatamente 20 pessoas, você tem uma ideia mais clara. Nesse caso aqui, como o cartaz tinha o objetivo de chocar, ele não só disse que uma grande parte da população ou parte da população é negra. Ele colocou a quantidade 51%. Então, os dados, né, a informação, o dado estatístico usado aqui tem como objetivo chocar. O dado estatístico demonstrado foi para tocar o leitor, foi para atingir diretamente o leitor, nos levando à reflexão. Olha, presta atenção, são 51%, alguma coisa tem que ser feito para melhorar, alguma coisa tem que ser feito para mudar. Então, altera a nossa percepção, né, com relação a compreender, a refletir sobre o assunto, e o fato de nos direcionar para algo mais exato, a quantidade, nos coloca em alerta diante daquilo que está sendo demonstrado, diante daquilo que está sendo discutido aí, no caso do cartaz, né, o banner. Ok? A outra classe de palavras é a preposição. A preposição é uma classe de palavras que está ligada ao verbo. A função dela é relacionar uma oração, relacionar partes de uma mesma oração. Por exemplo, quando eu digo que Arthur chegou de carro, Arthur é o meu sujeito, né? O substantivo vai funcionar como sujeito da oração. Chegou é a ação verbal. Arthur chegou. Eu poderia até parar a oração aí, porque chegou é um verbo que não precisa de complemento, mas eu quero dar uma informação a mais. Então, eu digo, Arthur chegou como? De carro, a pé, de ônibus, de Uber, com os pais. Observem que se eu só dissesse Arthur chegou o carro, Arthur chegou o ônibus, falta alguma coisa. Falta uma ligação entre o verbo e o complemento do verbo. Essas palavrinhas que aparecem aí, a, de, com, indicam para a gente a preposição. Por isso que nós temos a ideia de definição de preposição como uma palavrinha, um elemento que estabelece conexão entre palavras, que estabelece conexão entre elementos de uma mesma oração. Se você só dissesse aí, João chegou o carro, parece que foi o carro, chegou, tá solto, não dá para você saber isso aí, ô João Pedro. Se ele chegou, de que forma, como ele chegou? Ou você está questionando o verbo. Se eu dissesse só João chegou. Não, você falou Arthur chegou o ônibus. Não dá pra saber se ele chegou de ônibus ou chegou no ônibus. Isso, ou se foi o Arthur chegou o ônibus, tá? O ônibus que chegou e depois o Arthur veio, fica essa dúvida aí. Ok, certinho. Então, nós temos aí as preposições funcionando como elementos de conexão. As preposições estão aqui pra gente, ó. Antes, não sei se vocês sabem da musiquinha, né, que costumam aprender lá no 6º, 7º ano, né? Ante, após, até, com, contra. Eu não vou cantar, tá? De, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e atrás. São as preposições mais usadas. Nós temos também aquelas que funcionam na contração, né? Em mais a, que vai funcionar como na, em mais o, que funciona como no.
Então, Arthur, eu não vou cantar, não. Eu sou péssima para cantar, nem adianta. Mas se alguém souber e quiser cantar, pode ficar à vontade. Tá bom? Nem pensar, Vitor. Nem se fosse a última aula do ano. Esse mico eu não vou pagar, não precisam se preocupar. Vamos lá, então. Olha Samuel fazendo graça. Questão 11. A questão 11 trabalha exatamente com a discussão aí do uso dos verbos. E é interessante que ele utilizou um ditado, né, popular, um provérbio popular, para fazer uma modificação, uma crítica em cima da ideia original do ditado popular, para divulgar, difundir uma ideia aí. Quem vai responder essa para a gente é Arthur. Então, Arthur, pode abrir o microfone aí. Eu tenho aqui na questão 11 um símbolo, né, do cifrão, o símbolo do dinheiro aí, e do lado eu tenho amor com amor se paga caro, ou caro, amor com amor se paga. É interessante destacar que é uma espécie de poema, é um poema moderno, né, o que nós consideramos aí poesia moderna. Nossa, mas é um poema desse jeito? É. E ele tem como objetivo trabalhar com a ideia visual. Nós temos ali amor com amor se paga. E depois você faz a leitura visual, né? Caro, você paga caro, ou caro se paga amor com amor. Então, depende de como você quer ler, se o caro aparece antes ou depois. Pode abrir o microfone, Arthur, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. No ditado eu fiquei meio em dúvida. Eu lembrei do nome, mas eu não lembrei do ditado. Tipo, eu sabia mais ou menos a palavra que estava faltando. E aí eu só lembrei de um ditado também parecido, que era o mal se paga com o bem e a dor com amor. Só que eu não tenho muita certeza se é esse. Mas o ditado popular é exatamente esse que está aí mesmo, amor com amor se paga. Não precisaria de outro, não. O ditado é esse mesmo. A questão é que quando ele colocou o caro dessa forma aqui, ele modificou o ditado popular. Entendeu? O ditado popular é só esse, amor com amor se paga. Então, tipo, a alteração seria... tem a continuação, né, Nicolas? E com desdém se apaga, ok. Tem mesmo uma continuação que fica até livre, que algumas pessoas podem completar ali, né? Amor com amor se paga e com desdém se apaga. Tem uma outra parte que eu não estou lembrando também. Mas, no geral, o básico mesmo é exatamente isso aí, amor com amor se paga. Qual é a interpretação, Arthur? Se você recebe amor, você também dá amor, né? Então, seria uma troca aí. Tipo uma justiça. Ok. E então, tipo, não teria alteração? Não, houve alteração. Porque agora ele inseriu o quê? Ele só inseriu... O caro. Ele destacou, ele enfatizou caro. Olha só na letra A. Em que ditado popular o poeta se baseou? Amor com amor se paga. Esse é o ditado. Trabalha exatamente com a ideia de que quando você dá amor, você recebe amor. Ok? Na letra B, ele pergunta, que alteração ele criou no ditado popular? O que ele fez ali? Ele transformou o amor em algo negociável. Amor com amor se paga caro. Ou seja, se você quiser retribuir, você vai gastar muito. O amor é algo medido pelo dinheiro. O amor é algo que pode ser comprado. Então, ele alterou o ditado popular quando ele inseriu a palavra caro em destaque aí. Entendi. Entendeu? Já até respondemos a letra C, né? Sim. Isso. Que alteração ele criou? Ele acrescentou a palavra caro e o que essa modificação provocou no conteúdo? Transformou o dinheiro em algo negociável. O amor em algo negociável. Isso. Aí a D, essa eu não estava conseguindo achar muito bem por causa que eu estava mudando, né, o poema, tipo, eu usei outro. E aí me confundiu a relação com. E aí eu tinha usado a primeira, esse lavei a roupa com detergente, pois o sabão acabou. Por causa desse instrumento que a senhora falou de tipo amor comparado com o dinheiro, com o negócio.
Ok, é a letra A mesmo, tá certo. A ideia de amor com amor se paga. É como se o com que aparece aí, amor com amor, fosse o objeto, o instrumento, fosse o elemento, né? Fosse a substância, o produto. Então, a ideia do com ali, ela tem a mesma ideia associativa na letra A, na primeira, né? Não é a letra A, na primeira. Lavei a roupa com detergente, né? O objeto usado, no caso o produto, a substância, é o detergente. Ele viajou com os pais, agora o com dá a ideia de companhia. A moça com um laço no vestido, com dá a ideia de posse. As plantas morreram com tanta água, a causa. E é interessante destacarmos nessa aqui que o Arthur comentou, da letra D, que a preposição é a mesma. A preposição funciona fazendo conexão entre as palavras. Entretanto, ela apresenta sentido diferenciado. Ela apresenta característica diferente aos elementos que ela une. Na primeira, o com dá a ideia do produto, na segunda já dá a ideia de companhia. Então, associa-se ao verbo e aos demais elementos com uma ideia diferente. Ok, Arthur, obrigada, tá? E aí, pessoal, vou aproveitar aqui a mesma ideia, né, que foi discutida nessa letra D, para a gente observar quando usamos a preposição. Vamos pegar, por exemplo, a seguinte frase. Fiz uma casa de pedra. A nossa preposição é o de. Então, vamos pegar assim, ó. Fiz uma casa pedra. Aí eu tenho, se eu fiz uma casa de pedra, o de indica para mim o material que eu usei. Fiz uma casa para pedra. Para indica para mim agora a finalidade, o objetivo. Observem que a oração era a mesma, eu só estou mudando o elemento de conexão. Ó. Fiz uma casa de pedra. Isso, o material. Fiz uma casa para pedra. Finalidade. Fiz uma casa com pedras. Aí esse com pode funcionar tanto como material quanto instrumento, né? Depende. Se eu usei a pedra para poder bater o prego ou construir alguma coisa. Fiz uma casa atrás da pedra. Fiz uma casa sob pedras. Observem como que eu já estou indicando agora a posição. Fiz uma casa sem pedra, indicando ausência. Então, a preposição, ela funciona como elemento de conexão e a partir do momento que ela conecta o verbo aos demais elementos, ela também traz uma significação diferente. Isso fica bem claro para a gente nesse exemplo da casa com pedra, casa sobre pedras, casa atrás da pedra, que modifica totalmente o contexto, a funcionalidade da preposição. Ok, pessoal, até aqui? Dúvida? A próxima classe gramatical, advérbio. Nós temos mais alguns minutinhos, acho que vai dar para a gente fazer advérbios. Ué, sumiu, esqueci de colocar a primeira parte ali. Advérbios são palavras usadas para modificar uma outra classe verbal. Geralmente a gente associa advérbios associados aos verbos, né? Modificam os verbos. Entretanto, os advérbios eles podem modificar verbos, adjetivos e até mesmo o próprio advérbio. Eu digo assim, ó, João chegou em casa. João chegou cedo em casa. Quando eu inseri aí na oração a palavra cedo, eu modifiquei a ação verbal. João não só chegou, mas João chegou cedo. Então, esse cedo que aparece aí para mim é um advérbio que modificou que elemento? Qual palavra? O verbo. João é alegre. João é muito alegre. Então, ele não só é alegre, mas ele é muito alegre. Então, esse muito, que é um advérbio indicando intensidade, modificou a palavra o quê? Alegre, que é pra gente um adjetivo. João saiu apressado. Apressado já é um advérbio. Né? Saiu já foi modificado pela palavra apressado, que é um advérbio. E aí eu quero modificar o próprio advérbio. João saiu muito apressado. Então, eu atribuí ao advérbio apressado, que é um advérbio de modo, o outro advérbio, que é muito, indicando intensidade.
Então, basicamente, eu digo que os advérbios, eles funcionam como elementos modificadores, elementos que intensificam uma ação, que modificam uma ação. Então, eles atribuem uma circunstância a um substantivo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Então, nós vamos ter aí advérbios que são classificados de formas diferentes. Advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de intensidade e assim sucessivamente. Essa 12 é bem rápida, então dá para a gente estar fazendo ainda. João, é você quem vai responder essa daqui. Ok? Ok. Então vamos lá. Eu tenho uma tirinha do Laerte. O cara tá com a mão na porta, a perna levantada, né? E dizendo, não tão rápido. Eu vou lendo as perguntas e aí você vai respondendo para a gente ir adiantando. Por que o homem segura uma porta de carro na mão? O que é possível inferir considerando a posição dele, a sua fala, as peças no chão e a fumaça? Bem, levando em conta tudo isso, dá pra gente pensar que ele estava entrando num carro, provavelmente num táxi, num Uber, e falou, vão rápido pra tal lugar. E o cara já saiu acelerado correndo, aí ele ficou com a porta na mão. Ok. Então, ele estava entrando no carro e o motorista saiu rápido demais. Qual advérbio é utilizado no sentido de negação? Não. E esse advérbio, ele faria, a ausência desse advérbio faria a frase ter mesmo sentido? Não, esse advérbio ele muda 100% o sentido da frase. Verdade, porque se ao invés de dizer não tão rápido, você dissesse tão rápido, você está afirmando, né, intensificando e pedindo para ir mais rápido. Qual advérbio é empregado no sentido de intensidade? O tão. Que palavra ele modifica? O rápido. De que forma ele modifica? Ele intensifica, ele deixa o rápido mais rápido. Mais rápido. Isso aí, ele intensifica. Que verbo está implícito na fala do homem? Bom, poderia ser um não vai tão rápido. Não, então é o verbo ir, né? O verbo ir. Pela fala do homem, é possível concluir que ele havia dito outra coisa antes. Que recurso multimodal passa essa informação? O que ele teria dito e para quem? Bem, o que dá a entender isso, além do contexto, seriam as reticências no início da fala dele. E ele provavelmente falou, corre para tal lugar, pro taxista, motorista. Ok, e o outro recurso multimodal... atrasado, bora. Isso, rápido, né? Bora, corre, adianta. E outro recurso que você poderia destacar também é esse tão que aparece em caixa alta aí se destacando, né? Sim. Ok, João. Obrigada, tá? Obrigado a você. Pessoal, estou encerrando aqui. Aguardem só um momentinho.